Olá, psiques! Bem-vindos a mais um vídeo de análise do canal. E hoje, como prometido, vou fazer a análise da série da Amazon chamada The Wilds, Vidas Selvagens. Então, se você estiver curioso aí para saber sobre o comportamento das personagens, não deixe aí de acompanhar o vídeo. E também peço para vocês aí se inscreverem no canal, curtir e também fazer seus comentários para saber o que vocês estão achando aí dos vídeos que eu ando fazendo. A série é um drama, uma aventura, uma experiência de sobrevivência. Já vou avisando que tem spoilers aí a respeito da série. Se você não assistiu aí, me desculpe, mas vai ter alguns spoilers. Porque a gente vai precisar fazer análise da personagem desde o comecinho ali até então. Aparentemente parece que acontece o acidente lá, que é uma coisa já traumática, então já começa com um baque psicológico, assim, um evento muito catastrófico na vida dessas garotas aí, que aparentemente algumas estão fugindo de problemas, a maioria aparentemente foi obrigada a participar aí desse programa EVA, e de repente ela sofre um acidente aí, supostamente um acidente, e por trauma elas vão parar numa ilha deserta e elas têm que sobreviver nessa ilha aí. O que na verdade parece que é uma experiência mais ou menos controlada, né? Porque muitas vezes foge do controle aí de quem está pretendendo fazer essa experiência, da empresa que está fazendo essa experiência comportamental. E vocês podem ver aí o que cada personagem vai reagir ou antes, né? É legal que eles contam a história antes, né? Já dá um embasamento, assim, mais ou menos já mostra uma faceta psicológica de como que é cada personagem, como que elas vão reagir no momento de trauma e na convivência traumática, né? Porque a questão de sobrevivência é um trauma, assim, né? Chega a ser traumático para qualquer um, né, que passou por esse tipo de situação. Primeiramente, vamos falar a respeito do projeto, né? Você chega no fim da primeira temporada, você fica achando que vai ser continuidade, mas daí vai entrar um outro projeto, tal do projeto Adão, né? O primeiro é o Eva e depois o Adão. Tá me parecendo muito Dark. E a próxima análise que eu vou fazer é a respeito de Dark também, tá, pessoal? Então, voltando aí, The Wilds. O que aparentemente é uma ideia feminista aí dessa empresa, que ela quer provar, né? A gente vai ver aí depois da segunda temporada se é verdade ou não, que em questões de sobrevivência, em questões de formação de grupo, em questões assim de trabalho, de união, o que a pesquisadora ali que está por trás desse projeto quer provar é que as mulheres elas têm um comportamento mais razoável e em situações de sobrevivência, em situações muito graves assim, elas vão ter capacidade aí de serem bem melhores, de se saírem bem melhores do que os homens, tá? Então é isso que é até uma ideia meio feminista e isso aí até me traz um certo tipo de pensamento assim, né? De boas intenções o inferno tá cheio, né? Porque ela quer provar assim que as mulheres elas vão agir de maneira superior, que elas vão ter uma união melhor, algum comportamento melhor, mas a custo de traumas nessas próprias mulheres, né? Então elas vão traumatizar essas mulheres para provar que uma teoria está certa, né? Então você vê que não tem muito cabimento assim, já nessa própria ideia aí da pesquisadora aí dessa mulher aí que está querendo fazer essa análise comportamental de um grupo de meninas aí. Eu acho que elas devem ter de 17, 18 anos nessa faixa etária aí. E começando a falar aí a respeito de cada personagem, vamos falar primeiro da Janet. A Janet ela é uma pesquisadora envolvida no projeto, ela aparenta ser nova, mas ela já é um pouco mais velha que as outras meninas. E ela tá por dentro assim desse universo. Ela também sofreu um trauma, ela sofreu um abuso ali enquanto ela estava lá no tempo de estudo dela da universidade. Então ela tá revoltada assim com os homens, né? Com ela tem um pensamento muito assim similar com a pesquisadora, né? Uma certa revolta aí com os homens, com o patriarcado, da forma que ela chama, né? Sociedade patriarcal.
Mas ela tá servindo ali também de, assim por dizer, ela vai ser um controle dentro do grupo. Tem a outra menina também que é um controle dentro do grupo, porque para se a situação sair do normal, essa menina ela vai ter que tomar a frente do grupo, ela vai ter que fazer alguma coisa, ela vai ter que tipo encontrar coisas para ajudar quando a situação ficar muito adversa. Só que no fim, por causa de um trauma que ela teve aí da questão do abuso, ela viu a outra menina lá totalmente dopada, ela ficou meio desequilibrada e, como eu digo, que às vezes o comportamento é esperado, é só dar um start no cérebro, ela acaba agindo de forma inesperada, ela acaba se machucando e mesmo assim ela insiste em continuar e na verdade não sei se aquele trauma que ela sofreria no abdômen daquela queda assim, seria tão grave como foi mostrado lá, né? Que ela sofreu de hemorragia interna, ela acabou morrendo ali logo, acho que no primeiro dia ali, ou segundo dia, que eles já estão na praia. E aí já muda toda a experiência. Ainda bem que vai ter a segunda personagem, que eu vou falar dela agora, que é a que tá ali fazendo parte do projeto. Eu acho que ela não tá tão ligada como a Janet. Ela ela é mais assim um controle dentro do projeto, não tá ligada com a formação das informações, o que elas vão passar, né? Ela tá ali mais assim para um trabalho de campo, como a Janet estava um trabalho assim de tipo gerencial. E essa personagem, a Nora, por incrível que pareça, eu também fiquei surpreso por ela ser essa fonte dentro do grupo aí, uma fonte de controle, mas ela acabou sendo pelo relacionamento que ela teve com a Rachel, porque o filho da Rachel fazia parte de uma irmandade e acabou assassinando um amor que a Nora tinha. A Nora queria esfregar na cara do filho dela, da Rachel, que é a pesquisadora principal do projeto, e elas acabaram tendo um relacionamento e acabou sendo convidada assim. As duas tacam a culpa principalmente a Rachel não taca a culpa no patriarquismo, né? Não que ela tenha criado um psicopata, né? A culpa é do patriarcado, né? Tem que colocar a culpa em alguém, né? Não nela. Não na criação que ela deu, né? Na forma que ela criou o filho dela, é culpa da irmandade e tal, da influência. Assim, pessoal, eu eu estive na universidade, tem assim vários casos que eu escuto que eu escutava de abuso lá tal, mas eu acho que eu acho que nas universidades americanas é bem mais forte essa questão aí do ralo, né, do trote. E vamos só pegar puxar um assunto aqui, já que a gente tava falando a respeito do filho da Rachel. Mas assim, é tudo questão de bom senso. Eu tinha colegas que ficavam nas repúblicas, eles sofriam um trote, mas as coisas iam de boa, só que tinha coisas que saíam do limite, né? Saíam acaba, tipo, a sociedade começa a sobrevivência. Era coisa do tipo, então, por exemplo, fazer os calouros caminhar num sol aí de 40 graus, um canavial, sem oferecer água, sem fazer nada. Entendeu? Aí já é falta de racionalidade, tanto de quem está participando disso porque quer se sentir agregado do grupo, como para quem está fazendo isso, porque diz ele que sofreu isso, então eu tenho que fazer com o outro. Se você sofreu um trauma, você não vai querer repetir esse trauma para outra pessoa. O que você pode passar é experiência. Olha, aconteceu isso, tal, não foi legal, por isso que eu não vou estar fazendo com vocês. Isso sim é você pegar uma coisa negativa e transformar numa coisa positiva para as pessoas não se nem para quem está fazendo, nem para quem tá recebendo se propor a esse tipo de situação que pode acabar realmente acabando em traumas, que no caso aí da seriado aí acabou matando o menino, tá? Acontece casos extremos, aconteceu também na Unicamp, que é esse tipo de absurdo, né? Às vezes também enche muita cara, vai fazer essas loucuras aí e acaba acontecendo fatalidades. Então, pessoal, todo mundo tem que ser senhor de si e tem que ter a capacidade de interpretar as coisas que estão acontecendo. Se você não concorda com o trote que está acontecendo ali, você sai daquela situação, vai buscar ajuda das autoridades, da sua família, qualquer coisa do tipo. Não fique
porque eu quero fazer parte. Eu não participei de trote nenhum. Eu tenho amigos, desde o pessoal de República, desde o pessoal que não era de República, que era o pessoal lá que é mais de esquerda, desde o pessoal que são os nativos. Eu tinha amigo com todos, e nem por caso de eu não ter participado de nenhum trote, eu não deixei de ter amizades ou deixei de ter experiências boas na universidade, tá? Então isso eu falo pra vocês. Não participe dessas coisas, porque não é proveitoso nem pra você, e depois quando você estiver lá, não vai ser proveitoso pra pessoa, o calor que você tá agindo, fazendo esse tipo de coerção, esse tipo de... É um trauma, né? Às vezes você provoca traumas nas pessoas. Bom, voltando ao assunto, então falando da Nora, né? Ela é bem nerd, né? Ela é bem assim estudiosa. Ela meio que policia a irmã dela, ela fica atenta com a irmã dela, que é a irmã atleta dela, vai ser a outra personagem que a gente vai falar. E ela sim, ela é bem introspectiva. Tem esse amigo dela aí que ela conhece na universidade, que ela encontra uma alma gêmea, daí de repente acontece essa fatalidade. É um choque para ela, é um trauma para ela. E nessas situações de trauma, às vezes algumas pessoas vão querer tomar vantagem sua dessas fragilidades que você está sofrendo, que é o caso da Nora. De repente ela se vê participando aí de um programa bem absurdo aí, de fazer experiências psicológicas com meninas, com jovens. Então, né, eu acho que ela tinha certa ciência, não total ciência como a Janet, mas ela tinha certa ciência disso aí, e inclusive ela colocou a irmã dela nisso, né? Então vocês veem que tem que tomar cuidado em situações, pessoas que estão em situações de sentimental frágil, assim, que elas ficam muito receptivas a participar desse tipo de coisa, que é inclusive o que aconteceu ali deles terem feito lá na Irmandade, lá ter feito, ter matado lá o outro rapaz. Né? Ele estava numa situação frágil, porque ele estava magoado, porque a separação dele com a Nora, aí provavelmente ele deixou se levar, né? Deixou se levar, e os caras acabaram colocando ele numa situação fatal. Vamos falar agora da irmã da Nora. A Nora vive naquele momento psicológico de tem que ser a melhor atleta. Ela faz de tudo para ser a melhor. As pessoas, não tanto às vezes pelas pessoas, mas eu acho que é mais por ela mesmo, que ela se coloca na situação de que ela tem que ser a melhor. Ela faz de tudo e no fim ela acaba sendo cortada disso. Isso aí é um trauma muito grande para a pessoa, porque ela estabelece que aquilo lá é a vida dela. A vida dela, essa é a melhor atleta, essa é a número um, tal, e daí de repente aquilo lá é cortado dela, ela se vê totalmente fora, assim. Apesar que eu noto um comportamento na Rachel que ela é bem assim... Ela quer ser protagonista de tudo, né? Então ela é bem alfa, assim, ela quer ser alfa, e às vezes até por causa disso ela força as outras meninas em umas situações absurdas, tipo puxar a outra menina pro fundo do mar lá pra conseguir o que ela queria, colocando as pessoas em situação de risco por causa daquilo lá que ela quer, porque ela, não, eu tenho que ser a melhor, não, eu tenho que, se eu estiver mandando, todo mundo tem que ser igual a mim. Então você vê que ela tem um comportamento bem abusivo, assim, por dizer, em relação aos outros personagens, às vezes, né? E ela também, por causa disso, ela é muito transtornada, né? Porque ela fica tipo... foi cortado do mundo dela, ela quer voltar de todo jeito, aí ela não consegue voltar, ela psicologicamente ela ficou bem abalada, assim, e tendo vários momentos de explosão, assim, de comportamento esperado, né, ação inesperada. De repente ela vai lá e agride, trata com as pessoas, com a própria irmã, né, com bem rude, né, bem assim malvada mesmo. É aquela questão de comportamento, né? Você vê uma pessoa que está focada muito numa coisa e ela não olha ao redor dela, e às vezes não olhava para a irmã dela, para a situação que a irmã dela viveu, o trauma que a irmã dela passou também lá com a perda do namorado dela, essas coisas. Então tem que também ficar atento com esse tipo de comportamento, né? A pessoa que quer ser o número um, tal. Eu já vi essa situação assim, né? O cara querer falar que ele vai ser o melhor advogado do mundo e não sei o que nananã.
né, e prometendo as coisas pra namorada, tal, que você é o melhor. E muitas mulheres ou vice-versa também se encantam, né, com, com esse tipo de comportamento, mas é muito narcisista, né? Depois a pessoa começa a perceber que é muito narcisismo da pessoa, que ela quer se autoafirmar e deixa as outras pessoas de lado. Então vamos para a próxima personagem. Ali eu acho que é uma das personagens principais, assim, pelo menos é um dos que mais mostra, assim. Mostra bem a situação amorosa dela, que ela teve um caso com um homem mais velho e tal. Ela é uma pessoa bem obsessiva, assim, inclusive lá as análises psicológicas dos próprios psicólogos lá do programa mostrou isso. E talvez ela sofra um pouco de complexo de Electra, mas não foi comprovado isso no seriado, tá? Ela não foi comprovado que ela tem uma falta do pai e tal, apesar que aparentemente os pais dela estão sempre presentes assim nas situações, né, preocupado com ela. Mas ela se apaixonou por um homem mais velho e eu não sei se não ficou claro também que se foi é, por causa dela ser de menor que ele parou de falar com ela, parou de se relacionar com ela, ou se ele realmente é um cara que fica saindo com um monte de menina nova e fica se aproveitando da situação, né? Desse encanto às vezes que as meninas mais novas sentem por homens mais velhos, né? Principalmente com essa, se for comprovado esse complexo de Electra. Então não foi provado isso aí, então tá meio assim, nebuloso ainda. Mas você pode perceber que ela é bem obsessiva, então tem que ser tomado muito cuidado com ela. Apesar que a obsessividade dela ao mesmo tempo é construtiva e destrutiva, né? É construtiva a partir do momento que ela consegue ficar focando muito numa coisa e perceber coisas tipo que às vezes parece que é simplesmente assim, coisas que é o acaso que nenhuma das outras personagens percebe, mas ela vê como uma teoria da conspiração que está acontecendo lá na ilha e tal, e ela começa já a observar certos tipos de comportamento das pessoas, até que ela consegue flagrar a própria Nora lá falando com uma árvore lá, e ela começa a encontrar as coisas, né? Então, só que é destrutiva porque você pode ver aí que várias situações ela ficou encanada com uma das participantes lá, tipo a Shelby, e não tinha nada a ver, sabe? E por causa disso ela acaba fazendo coisas muito erradas às vezes, inclusive lá com um amigo lá que era apaixonado por ela e ela achou que foi ele que foi responsável pelo término do relacionamento dela com aquele homem mais velho. E também na outra situação que ela acaba perdendo remédios ali, quase colocando a vida de pessoas do grupo ali em risco por causa desse comportamento obsessivo dela. Falando da Shelby, a Shelby parece ser bem religiosa, bem desde bem no começo assim, né, pelo menos boa parte assim do tempo que elas ficam na ilha, é uma pessoa bastante otimista, né, bastante que parece que tem fé em Deus, mas quando se mostra assim lá na vida dela assim, ela parece ser bem reprimida religiosamente, né, os pais dela, principalmente o pai, assim, parece ser bem religioso assim. Eu não digo que chega no nível de um fanatismo assim, mas é bem religioso assim, e por causa disso ela se sente muitas vezes presas assim, e inclusive ela já tem um comportamento homoafetivo lá com a amiga dela, que a amiga dela acaba numa fatalidade também, porque ela acaba colocando a culpa na amiga dela pelo esse relacionamento homoafetivo por causa da pressão dos pais, e ela acaba colocando a culpa na amiga dela, não foi culpa da amiga dela, e a amiga dela acaba se suicidando, que é uma fatalidade tremenda, inclusive para ela, que é um trauma. E lá na ilha, de repente, pela ação da Tony, né, que ela já é uma afetiva, ela acaba se libertando assim, só que ela tá totalmente confusa ainda, tem horas que ela sabe o que faz, tem horas que ela não sabe o que faz. Só que ela é a típica princesinha, que parece ser uma princesa pelo lado de fora, mas um turbilhão pelo lado de dentro. Então é uma personagem assim. Até quando ela tá lá quando elas são resgatadas, ela raspa a cabeça, ela começa a mudar o comportamento dela de forma radical. Então é aqueles extremos assim que nós também temos que tomar cuidado, né, com pessoas que vão muito aos extremos assim de uma hora para outra.
E falando da Tony, a Tony é tipo uma rebelde. Eu não diria sem causa, porque ela tem uma mãe que é uma viciada, o pai não se sabe de nada, então ela tem uma revolta com a sociedade, uma revolta também com os homens. Ainda não foi muito estabelecido por que ela tem uma revolta com os homens, talvez pela, pelo relacionamento homoafetivo que ela tem, talvez ela se sente um pouco vulnerável, um pouco assim, tipo, ameaçada, né? Não sei se alguns momentos se mostraram dessa forma, mas ela é uma menina durona, ela é batalhadora, só que ela é muito explosiva. Então, pelo fato dela ter essas revoltas, essas coisas muito guardadas com ela age de várias formas, de forma impulsiva assim, e violenta. E diversas vezes aparece esse tipo de ação dela, tanto contra é, situações que não precisavam daquele tipo de ação dela. Ela quer estourar tudo, quer virar a mesa, quer bater em tudo. Então ela é bem assim instável também, psiquicamente. E é uma personagem aí que vamos ver como que ela vai se comportar aí no cárcere aí, como que tá. Aparentemente ela parece estar tá mais mansinha assim, mas ela se mostrou bem agressiva assim lá na ilha. A próxima que eu vou falar é a Marta, que é amiga, bem amiga aí da Tommy, até ajudou, acolheu ela na casa dela. A Marta, ela mostra bem de todos assim, ela é mais inocente, é mais pura, assim por dizer, né? E daí você vê, né, como que é a coisa, assim, né? Como que eu falei, assim, que às vezes as pessoas de boas intenções o inferno tá cheio, né? Por causa do experimento, ela é uma pessoa que tinha um certo nível de inocência, né? Inclusive houve um caso lá de um terapeuta dela lá no passado que estava fazendo abuso, assim, mas o que foi mostrado é que não teve abuso pra ela, entendeu? E ela não foi mostrado também o que ela no julgamento lá, o que ela falou a respeito dela, mas parece que ela fez perjúria. A gente não sabe para que lado, se ela falou bem dele, se ela falou mal dele, a gente não sabe ainda. Mas ela na ilha ela realmente perdeu a inocência dela, que ela chega num ponto assim que ela tem que matar um animal que vai contra os princípios dela lá. E ela perde a inocência nisso, né? Parece que é a segunda vez que ela perde a inocência. A primeira vez quando ela fica totalmente assim, abismada com o que estão falando lá do terapeuta, lá do fisioterapeuta dela. E depois quando ela mata o cabrito, parece que realmente ela vai tá perdendo a inocência, né? Perdendo o estágio da inocência dela, assim. E ela é uma pessoa que não enxerga mal em nada, tal, e então ela é bem estável, assim, parece que ela é mais estável de todos, assim, emocionalmente, mas quando é, colocam muita pressão nela, aí ela tem que agir de uma forma que ela não que ela não faz parte dela, e esses momentos ela perde parte da inocência dela. E falando de uma das outras mais importantes, é a Dot. A Dot, ela, depois da Nora, eu acho que, depois da Nora não, ela é praticamente a líder do grupo, assim, em várias situações. Inclusive a suspeita de que ela fazia parte do programa era muito grande, porque ela tinha conhecimento muito grande na parte de sobrevivência, né? Então, para ser uma pessoa de controle ali, seria ela, né? E para minha surpresa foi a Nora, que seria a segunda que mais sabia coisas assim a respeito. Ela também anteriormente vivia com uma situação difícil, o pai dela estava sofrendo de uma doença terminal e ela tinha que sustentar a casa, cuidar do pai dela, uma moça aí de 17 anos, num mundo atual que nem hoje, tendo que suportar esse peso sozinha. Então ela já estava numa situação assim também de delicadeza, o pai dela acabou falecendo e por causa disso talvez uma forma aí de convencer ela a entrar no programa, o programa Eva acabou falando que ia pagar todas as contas, né, as coisas que o pai dela estava devendo, que provavelmente ela ia ter que trabalhar bastante para conseguir isso. Por isso também que me deu a suspeita dela fazer parte do programa, né, porque ela meio que
estaria devendo pro programa aí para ela conseguir aí limpar o nome do pai dela tal e pagar todas as dívidas. Mas ela é uma das personagens bem equilibradas assim emocionalmente, apesar dela ter passado isso com o pai dela. É uma pessoa que tem pelo fato de conhecer as pessoas respeitam ela como líder, então várias situações as pessoas ficavam olhando para ela assim, para saber o que fazer, e muitas vezes ela não sabia o que fazer, mas mesmo assim ela é uma pessoa proativa, né? Justamente talvez pela criação dela, ou pelo fato dela ter cuidado do pai dela, assim, ela é uma pessoa proativa e ela também é bem altruísta, então ela ajuda as outras pessoas nas diversas situações, inclusive conversando e tal. E ela é uma das personagens principal também, eu acho, que da equipe, assim. Ela, ela, em todas as situações, eu acho que a mais líder realmente é ela. E por último, vamos falar aí da Fatin. A Fatin é tipo uma patricinha. É muito estranho assim, porque ela vem de uma família matriarcal. Só que a mãe dela que paga todas as contas e tal. Aí ela descobre que o pai dela tá traindo a mãe dela, ela fica super revoltada, coloca isso aí a público, mesmo não falando que é ela. E por causa disso, os pais dela ficam preocupados que a mãe dela tá perdendo clientes, né? Não tanto pelo fato da traição dela. Ela fala assim, as coisas que eu tenho que resolver com o seu pai, eu resolvo com ele, você não tinha nada que se meter. Então ela fica totalmente revoltada, né? Porque a figura feminina que ela tinha de lá, que era a mãe dela, que era uma figura feminina forte, né? Ela acaba cedendo por uma traição, assim, meio que tirou o tapete dela e colocam muito pressão nela, né? Pra ela ser a melhor violinista lá, não lembro se é violino, acho que é violino que ela toca. Ou violoncelo, acho que é violoncelo. Eles colocam muito pressão pra ela ser a melhor também, e por causa disso ela avacalha, né? Então você pode ver assim que em todas, a grande maioria das personagens aí, quando a sociedade ou quando os pais colocam muito pressão nessas jovens aí, elas acabam ou indo pra, que nem a Lia começa a ficar tendo comportamentos assim extremamente liberais. É a própria Fati também, com quem ela cruzar, ela faz sexo, entendeu? Então é bem promíscuo, assim, né? Por quê? Porque quando você prende muita pessoa, ela acaba saindo do extremo e indo pro outro. Então, na grande maioria dos personagens, a gente vê esse tipo de comportamento, né? As que não tem esse tipo de pressão, tem um tipo de pressão, mas é uma pressão diferente, né? Que é o caso, por exemplo, aí que eu falei da Dot. Mesmo assim, ela se mantém estável. Você não vê ela agindo de forma promíscua ou de tipo agredindo as outras pessoas verbalmente ou fisicamente, né? Mas você vê que na grande maioria delas há um peso, né? Então os pais, né, têm que ficar atentos também com essas pressões que colocam em cima da filha, ou dos filhos, ou se a própria pessoa, né, a próprio jovem se coloca muita pressão. Eu mesmo, quando eu tava foi o primeiro ano de cursinho que eu fiz para a universidade, eu me senti muito pressionado, tanto por parte da família como da parte minha mesmo. E por causa disso não rendeu. Infelizmente chegou no fim lá, eu não consegui passar. E por quê? Porque era muita pressão. Eu sentava lá no banco da frente, ficava lá prestando atenção em cada vírgula que o professor falava e mesmo assim não consegui passar. Aí o segundo ano de cursinho, o que eu fiz? Eu sentava do meio, lá pro meio, fundão. De preferência lá pro fundão. E foi o ano que eu passei. Por quê? Eu já eu evitava ter contato com as pessoas que faziam pressão em mim e ao mesmo tempo eu não me impressionava. Então flui, as coisas fluem. É claro que certos tipos de situação exigem pressão, né? Pressão dosada, né? Só que quando você pressiona demais, você coloca muita pessoa
um estresse constante, eu não dormia bem, eu ficava doente com regularidade quando estava com muita pressão e o estudo não rendia, tanto é que o resultado foi não passar no vestibular. Já no ano seguinte, eu afastei dessas pressões familiares aí que estavam impondo em mim. Eu também deixei de me pressionar, não fiquei mais naquele estado de pressão que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E no fim acabei passando aí no vestibular. E é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo aí. Vocês veem como que o comportamento ou comportamentos de outras pessoas agem sobre a psique da outra pessoa. Então nós temos que sempre estar atentos, sempre estar analisando o que eu estou fazendo para a pessoa, o que eu estou fazendo para mim mesmo e quais as consequências que esses atos terão. E é isso aí, pessoal. Ainda tem a segunda temporada aí que vai ser o projeto Adam. Eu espero que não deixe de passar o que se passa lá com o projeto Eva, porque isso aí que me chamou bastante atenção, principalmente por causa de uma equipe de psicólogos ou uma psicóloga querendo provar certo tipo de comportamento, colocando as pessoas em umas situações extremas, sabe? E é bem traumatizante e é bem chocante algumas coisas. Também deixa aí seus comentários, me fala aí o que vocês acharam aí desse vídeo e também da série aí. Se você não assistiu, assista porque é muito boa e vale a pena. Você que é estudante aí de psicologia, você quer saber mais a respeito de comportamento, é muito bom essa série aí. Então, fica até o próximo vídeo, um abraço, fui!